Estamos iniciando mais uma edição do TV Atende e hoje recebendo em nossos estúdios a coordenadora do PROCON em Andradas, Carla Roberta Bergamin Bizarro. Carla, seja bem-vinda ao TV Atende. Eu que agradeço o convite. Essa semana é comemorada a Semana do Consumidor. Amanhã, nessa sexta-feira, dia 15, é o Dia Mundial do Consumidor. Uma data que foi criada lá nos Estados Unidos e ganhou o mundo, né, Carla? Sim, sim. E é considerado o Dia Mundial do Consumidor, e aqui no Brasil, a nossa própria Constituição Federal, ela considerou a defesa do consumidor um direito fundamental e básico nas proteções das relações econômicas. Como surgiu essa data? Como ela começou? Então, aqui no Brasil, o direito do consumidor, ele teve o seu marco com a promulgação do Código de Defesa do Consumidor no ano de 1990. Mas na esfera mundial, né, essa preocupação vem bem de antes, e nos anos de 1962, o presidente norte-americano John Kennedy, ele enumerou para o Congresso vários direitos do consumidor, e que se deu numa data de 15 de março, razão pela qual ficou marcado como o Dia Mundial do Consumidor. E, inclusive, ele elencou 4 direitos básicos dos consumidores, que é o direito à informação, à segurança, à escolha e o direito a ser ouvido. No Brasil, quando isso começou para valer? Com a promulgação do Código de Defesa do Consumidor no ano de 1990. O consumidor, ele vem tomando dia a dia conhecimento dos seus direitos e conhecendo um pouquinho mais essa história também, né? Sim, ele vem, mas ainda tem muito que ser divulgado, esses direitos, e tem que se levar em conta o quê? Todos nós somos consumidores, ou seja, do momento que acordamos até o momento que vamos para o nosso repouso, nós somos consumidores, porque consumimos produtos e serviços essenciais, consumimos por lazer, consumimos por diversas finalidades. Vivemos, na verdade, a consumir. E essa situação, esse consumo, ele coloca o consumidor numa situação vulnerável, principalmente frente às grandes empresas, que estão no mercado, que colocam aí diversos produtos e serviços dos quais nós, como os consumidores, não tomamos conhecimentos, não podemos ter pleno conhecimento de como são, de como funcionam, e muitas vezes, perante alguns casos concretos, a gente não consegue exercer e nem mesmo nos defendermos. Então, somos, os consumidores como um todos, tem uma vulnerabilidade muito grande na relação de consumo. Hoje ainda falta muita informação. Sim, falta muita informação, porque o que acontece? Hoje em dia, às vezes, os consumidores eles sofrem alguns prejuízos, mas diante da dificuldade que é para você recorrer ao judiciário, existe uma certa burocracia, existe um custo, muitas vezes tem um custo. Então, às vezes, a lesão é mínima e o consumidor, digamos, vou deixar passar, não vou comprar uma briga, entre aspas, diante dessa situação. Mas aí que vem justamente os órgãos de defesa do consumidor para atuar junto do cidadão, para atuar junto desse consumidor. Mas aí que está a importância dele ter conhecimento desses direitos para poder exigi-los e, diante da necessidade, procurar aí a promotoria, os órgãos de defesa do consumidor enquanto PROCONs, a Defensoria Pública, até mesmo aí para poder rever algum prejuízo que ele tenha sofrido na relação de consumo. A burocracia, ela assusta o consumidor na hora de reclamar? Ele teve um problema, você vou reclamar, mas na hora que ele começa a ver que ele liga no 0800 da empresa, demora para ser atendido, faz aquele protocolo enorme, isso já deixa ele se assustado, que acaba deixando de lado o seu direito?
Tem essa, né, às vezes tem alguns comércios, alguns prestadores de serviço que eles disponibilizam um saque, mas eles não dão um atendimento eficiente nesse saque. Aí onde ocorre, vou fazer uma ligação, não tem custo essa ligação, mas é demorada, 30, 40 minutos para um atendimento. Aí, então, muitas vezes é onde ele acaba desistindo, principalmente se a demanda não for um valor muito alto. Mas ele não deve agir dessa forma, porque o consumidor ele tem que ser consciente e exigir, sim, os direitos dele. Se ele está sendo lesado na relação de consumo, ainda mais perante a vulnerabilidade dele nessa relação, aí ele deve se recorrer aos órgãos de defesa de proteção do consumidor para poder, né, acertar essa situação. Se ele se sentir prejudicado, de que maneira que ele deve procurar o PROCON, o Ministério Público? Sim, aqui agora no município, como nós estamos com o PROCON, ele deve... Um primeiro momento, o consumidor ele deve estar tentando esse contato direto, né, com o fornecedor. Mas não chegando a uma solução, aí ele deve estar procurando sim o PROCON, que adotará, né, as medidas cabíveis ao caso que for apresentado e até em última instância, de repente, recorrer ao judiciário para uma solução. O consumidor de Andradas está consciente que hoje ele tem meios de brigar pelos seus direitos na cidade, como o PROCON, o Ministério Público? Olha, a demanda, em particular lá no PROCON, ela está bem grande. Nós temos que levar em conta, né, que os trabalhos são recentes, né, com início no final do ano, mas a demanda diária ela está bem grande, sim. Então eu acredito que dia a dia isso daí vai ocorrendo uma divulgação e vai ampliando e os consumidores vão sim tomando conhecimento dos seus direitos e vão buscar por eles. Existe uma procura assim, específica hoje do PROCON, reclamação de lojas, de telefonia, ou é bem geral? Na maioria, assim, o recorde lá no atendimento, a princípio, tem sido as instituições financeiras, quando eles querem quitar antecipadamente seus empréstimos, elas causam um problema em emitir esses boletos. O consumidor tem direito a essa quitação antecipada desse empréstimo, mas as instituições, né, elas tentam dificultar o acesso a tais boletos, mas perante lá o PROCON, até em os casos que a gente adotou procedimentos, o resultado foi positivo. E em relação a produtos, na sua maioria é a garantia perante o defeito, né? Que procura, aí tem aquela dificuldade no contato direto com o fornecedor, mas também os procedimentos até então adotados surtiram resultados. O consumidor, na hora da compra, ele tem que estar atento a uma série de itens, principalmente se isso cabe no orçamento dele, se é necessário, para não acabar entrando numa dívida, né? Sim, isso é muito importante. Primeiro passo aí é verificar o orçamento doméstico, verificar a necessidade dessa compra e fazer uma pesquisa de mercado, comprar com fornecedores que ele confia, que vai lhe dar suporte. Fazer essa pesquisa de mercado é muito importante, sim, essa avaliação prévia. Uma coisa que sempre a gente fala em PROCON, a gente toca no assunto em relação à troca, que não é uma coisa obrigatória da empresa, né? Troca, por simples troca, não, né? O fornecedor, ele tem a obrigação perante a troca diante de um vício que o produto apresente ou o serviço que foi prestado. Agora, esse costume, né, que é um costume até mesmo do mercado brasileiro, em relação à troca, comprei uma roupa, provei em casa, não era bem o que eu queria. Isso daí é um costume do mercado brasileiro, mas mesmo assim tem que ser consultado antes da compra se é possível essa troca e também exigir por escrito, porque depois para você poder cumprir, poder exigir o cumprimento dessa oferta, né? Porque no mais, comprei e arrependi, assim, foi uma compra em loja física, eu arrependi, o fornecedor não é obrigado a trocar.
Tá certo, Carla. O PROCON está onde? O PROCON está instalado junto à Prefeitura Municipal e o horário de atendimento é do meio-dia às 18. Obrigado pela participação. Até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço. Começamos hoje no TV Atende com a coordenadora do PROCON em Andradas, Carla Roberta Bergamin Bizarro.